E com a palavra, os coordenadores Virgínia Parente de Barros, Jorge Habib Hanna El Khoury e Roberto Mussalem. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, desta vez abordando o tema da hidroenergia, que é um tema de grande importância, sobretudo quem participou na parte da manhã, nos painéis da parte da manhã, viu nas palavras dos palestrantes aqui presentes, do Carlos Cavalcante, do presidente da Eletrobras, do próprio secretário Zimmermann, a importância dessa fonte de energia, sobretudo para países que ainda têm grande potencial para o desenvolvimento e aproveitamento, sobretudo na América do Sul, na África e na Ásia. A energia elétrica, ela se destaca por ser uma fonte que oferece 3 pilares importantes para o desenvolvimento. O primeiro deles é a oferta de energia, a confiabilidade, a segurança energética. É uma fonte que, nos países que têm essa fonte predominante na sua matriz, ela é a fonte que funciona na base do sistema elétrico interligado. Ela é fundamental porque é uma fonte extremamente de baixa emissão de gases de efeito estufa. Dentre as fontes renováveis, ela, sem dúvida nenhuma, com grande capacidade de produzir blocos de energia, é a que menos emite, e também em função do seu baixo custo de geração de energia, fundamental para agregar competitividade e promover o desenvolvimento sustentável, promovendo, inclusive, a que esses países resolvam um dos grandes problemas, que é a redução do seu desequilíbrio social. Então, eu, em nome da Fiesp, agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. É uma satisfação grande tê-los aqui nesse espaço que foi construído aí em parceria com a Fijan e com o apoio da Fundação Roberto Marinho e da Prefeitura do Rio de Janeiro. E passaria agora a palavra à nossa coordenadora aqui, Virgínia Parente de Barros. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos. Estamos aqui moderando em 3 pessoas esse painel. E é um grande prazer termos aqui a Claude Naon, da vice-presidente para desenvolvimento sustentável da EDF, o Paulo Frankel, também chefe de energias renováveis da AIE. Também gostaria de avisar a todos que nós vamos alterar a ordem. Em seguida, nós vamos ter aqui o Nelton Frederick, que está aqui ao meu lado, que está representando o Jorge Samek. E, last but not least, né, o senhor Walter Luiz Cardeal de Souza, diretor de geração da Eletrobras, que irá finalizar o nosso painel e vai nos apresentar um filme bastante interessante. Acho que vale a pena todos ficarem aqui até o final, porque esse é um debate, como foi dito, aqui pelos nossos coordenadores, que merece ser visto, porque a hidroenergia, afinal de contas, é o feijão com arroz aqui do Brasil. Então, gostaria também de passar a palavra para o nosso outro coordenador. Obrigado. Bem, antes de mais nada, agradecer aos participantes desta mesa em ter aceitado a discussão de um tema tão relevante para qualquer país. A Virgínia, ao passar o microfone para mim, ela comentou sobre o aspecto da hidroenergia, que é o nosso feijão com arroz, e não por menos tivemos presentes hoje, nesse dia aqui, o ministro de Minas e Energias e o ministro de Desenvolvimento Agrário, que intercalaram falas sobre a questão da energia e sobre a questão de alimento. E qualquer país que busca uma certa soberania, ele não pode abrir mão, em hipótese alguma, da sua segurança energética e da sua segurança alimentar. Tanto na questão energética quanto na questão alimentar, ele é obrigado a lançar mão da diversidade, ou seja, a produção de alimentos tem que ser o mais diverso possível para que ele fique à prova dos contratempos, e ao mesmo tempo ela tem que ser também atingir a toda a sua população. A energia não é diferente, nós não podemos abrir mão de todas as nossas possibilidades e respeitando a nossa vocação natural,
e a nossa vocação natural é a hidroeletricidade. Nem a alimentação nem a energia admitem desperdícios. Então, tanto numa situação quanto em outra, nós temos que ter políticas para diminuir o desperdício, visando respeitar o que a natureza nos proporcionou. Dentro desse aspecto, trabalhando o item que é de fundamental importância para a nossa matriz energética, a hidroenergia, a gente gostaria de abrir a palavra para os participantes dessa mesa e, ao mesmo tempo, pedir que o tempo de 15 minutos para cada um seja respeitado. A gente vai buscar ser rigoroso aqui no controle do tempo. Então, eu abriria a primeira palestra, conforme a inversão de ordem que a gente fez aqui, com o Dr. Nelton... vai com a Claude mesmo, então o Nelton II. Tá, ok. Então, seguindo a programação que estava prevista originalmente, eu convidaria a senhora Claude Naon, vice-presidente para desenvolvimento sustentável da EDF, Electricité de France, para falar sobre Green Energy, Blue Power e Yellow Solar, as cores do desenvolvimento sustentável. Por favor, doutora Claude, a palavra está contigo. Thank you. I hope I have my presentation on the screen. Okay, here in Brazil, I will give you some word about our company, EDF, Électricité de France. So, I hope it works, I don't know, yes. So, we are a European-based company, mainly operating in Europe, with 94% of our stake turnover there, but we are also operating in China and in Brazil with a company named Norte Fluminense. We are also well known as we're operating nuclear, but we also have, I will say, experience, and will not pronounce huge experience in hydro here, just after visiting Itaipu, which is with its 14 gigawatts, just under our 20 gigawatts. So we are not a big company compared to Itaipu, but we have, I will be back on that, some experience on hydropower, and that when I meet Virginia, I feel comfortable to speak about. I'm very happy to have been invited and very honored to be invited in that panel and to be invited to speak about our renewable experience. That's not so often that I am asked to speak about that. Being issued of our hydropower part, I was always obliged to speak about nuclear, so I'm so happy to be, and so glad to you to invite me to speak about renewable. Our commitment to renewable is often not visible, but it's a long-term commitment and a strategic ambition that our CEO expressed some years ago. We will remain, and we are today, the first player in Europe with renewables, but we will remain in 2020 the first player in Europe, and we want to raise 24% of our all installed capacity in renewable, which means a target of something about around 50 gigawatts of renewable in our fleet. One of the most important decisions was the complete takeover of a subsidiary which is called EDF Énergie Nouvelle, and I will be back on that shortly. So I have to, yes, to think of that. No. Okay. This is shortened, so yes. EDF Énergie Nouvelle is the fifth player on renewable, and we are investing around €1 billion a year on renewable today, which is quite similar to what we're investing in new nuclear. I think people are not aware of that as we are thinking. We have more than 3,000 megawatt installed capacity in the world in wind farms and solar panels. And we are following with that our special and particular approach, which is to build, to maintain, and to operate by our own capacity. I don't understand what's the slide here, so I'm going. We have
a center of operation in Minnesota in the US and in France, in Narbonne, in the south of France, to operate all our renewable capacities. That means that all our wind farms and solar capacity are operated at the same place in Europe, which is Narbonne. We are also operating in biomass and co-firing biomass in Poland. So this is this one. No, this. Okay, I don't recognize my presentation, which is no. But I'm sorry, I didn't recognize the presentation. I don't know what. Okay, this one. It's not the right order on the slide. I don't understand why. Our present field in hydro here is small, as I mentioned, here in Brazil, but I will argue that we have very, very different facilities, meaning we are operating very, very small power plants at the same time that we are operating biggest, and that we are also operating in something I will call the special procedure to be able to deliver 2,000 megawatts in 10 minutes with only plants of 200 megawatts, which are on a chain in a river, which is a special way to operate it. So here in Brazil, in Itaipu, you can press a button and you can deliver a lot of power. But we have small facilities along a river. I will be on that river later, and we are able to deliver 2,000 megawatts, which is that we had to be clever, as we don't have the same capacity of having rivers that you have here. Okay, I don't know what it says. So this is about our hydro fleet in France. So we are operating in France, mainly where the dots on the chart are mainly the mountain places in France. So you see the Alps, the Pyrenees, and we are also operating in Italy, and I will be back on that in Laos. For as here, hydropower is not only producing electricity, it's also about irrigation, it's also about drinking water, it's also about flood regulation, and it can be also about navigation in some of our rivers. I think it's not original, but what is interesting is that in a very small capacity, we have a lot of these different things, and we are experiencing all these. So, what I want to argue is that it is not only about the way you are building, it's not only what you are operating, it's how you are doing it. Because sustainability is we have to keep that in mind, it's not only about renewable energy. When we take over about this company, EDF Energy Nouvelle, it was something I have to argue. Renewable doesn't mean sustainable. We have to work on sustainability, and I know that you understand very well what I mean here. Public acceptance of project is key, whatever you are building and operating. Either if you are building nuclear or if you are building solar, ground solar, it's the same. My team is today working very much about ground solar or of offshore wind farm, because people want to speak about the development of their place, their community. It is about job, it's about that biodiversity, it's about transparency, and it's about stakeholder dialogue. To build renewable as any project, it's just something that you cannot decide from your headquarters. You have to go on the ground to understand what the people need on the ground, and this is especially true for biomass, but I think it's not a subject today. I have to do that. Yes. So some word about the Durance Valley. The Durance Valley was built quite at the same time than Itaipu. It began in the 50s. And a French poet named Mistral always said that there were seven bad things in Provence. The first of it was the flood of Durance, and it means that it was a difficult river and terrible flood. Building a dam in Serponçon, so it was decided
was a dream for a long time, but it was just possible when we were able to do it, when we have the technology, because hydro is an old technology, but not so old and not so easy. It was an example of dialogue and consultation. I was lucky enough to meet Louis Philibert, who was the member of the French Parliament who proposed the law which allowed the EDF to build the dam of Serre-Ponçon, which is important to understand. It was a law which bring both at the same level, creating value in the south of France and protecting south of France from drought, and at the same time producing electricity. So it was from the beginning a multi-purpose dam with multi-purpose approach. And this is important because this made Serre-Ponçon something which is part of the landscapes today, because people feel that they bring them something. But what is something I want to highlight is that the law said agriculture takes the water in summer and electricity the water in winter. But in the middle, we create a reservoir, as we all technicians are saying. But this reservoir is now a lake. That means that there is tourism around it. And we have to respect the tourism, and we had to make the people from the agriculture and downstream to speak with the people around the lake to share the value that the reservoir were bringing them. Okay, I'm moving on. So that means that we have to change the way we are operating on the ground. I am going through this one very shortly. This is a program we had in Laos, which is how to build a dam when it was a showcase for the World Bank, because we were able to integrate all environmental and social programs on the building of the dam from the true beginning. And this is what I want to highlight. We have to have this environmental and social issue on board from the true beginning of any project. Yeah. So just to highlight that with these two slides about EDF Énergies Nouvelles, that it has to be taken into account also in all the projects we do have with wind farms and solar plants, because if not, you cannot have the agreement of the population. So we work on biodiversity a lot. You know that wind farmers say that they are killing birds, which is not exactly true, but we have to work with protection of birds. I want just to conclude with some words for me, which are very important. I believe that if you want to build renewable, hydro or whatever renewable, you have to think of sustainability. And if you think of sustainability, it's something which is more global, more balanced than just thinking of renewable. There are key components in that approach for us, and these key components are of course about stakeholder involvement from the early stage, as I mentioned, the work with local with local people, and also creating value locally. See, if you are not creating value, you cannot be part of a project. You need to have also some environmental and social objectives that are clear into the project deliverable. If you want to have a project which is seen as a project which is integrated in renewable. This is important, and this is the way we are building things for a while as EDF, and not only it's not only for renewable. We are doing that for all the sort of facility we are building. To conclude, I just want to highlight that we must really be clear of what we want when we are speaking about green technologies. Because, in fact, we want technologies that are able to create and enforce sustainable development locally and globally. And it's not only about environment, it's both about environment, people,
and the planet. So it's a global view. And we must think about the global system. Thank you very much. Muito obrigado, senhora Claude, que mostrou de forma bem objetiva as ações da EDF no desenvolvimento de fontes sustentáveis de energia. Convidaria agora para a palavra o senhor Paulo Franklin, chefe de energias renováveis da Agência Internacional de Energia. Thank you very much. Thank you again. Now it's my pleasure to share with you some of our work and thought about hydropower and to give a little bit the global level and how we see the developments in the coming years. But let's start from the past. Historically, hydropower has been increasingly steadily from many decades ago and has now reached globally around 1,000 gigawatt installed, but with one exception. And the exception is in the early 2000s, where the perception around large hydro had become very negative, and the World Bank has actually slowed down dramatically its financing, and this had created a very negative aura around hydropower, which created a number of problems and perception about its sustainability. Now, then, after the World Commission Dams report was published and other progress has been done, hydropower has increased again. And if you look at the more recent trends, hydro remains the largest in absolute terms. Now, in the last 5 years, a lot of attention, in particular in the OECD countries, has been around non-hydro technologies. And here it's very small, but maybe you can see this is about wind, it's about bioenergy, it's about solar. But the reality is that in the same time, additional hydro generation has been the same amount of the sum of all the other renewables in the world. These are world figures of the last 5 years. And anticipating something that we are going to publish on the 5th of July, which are our first projections for the next 5 years for renewables, I can anticipate that hydro in our projections is going to increase its generation, slightly accelerating this increase in the next 5 years. Now, apart from that, and it was mentioned also this morning, hydro means for many countries, it means really development. It means security of supply. And in many countries around the world, it has a very, very high share of total electricity generation. In some countries, is almost 100%. I will not go through the list, but this is something to keep in mind. Of course, the scale and the absolute amounts are different from country to country, from region to region, but it remains the main message that hydro in many of these countries is a pillar of the electricity system, and it will continue to be so in the future. Now, some people, and we had a similar discussion just yesterday, think that the potential of hydropower has been exploited, and in particular in Europe, I have to say. Well, this is certainly wrong, and we think that these are IPCC estimates of the last special report, which globally sees that in North America more than 60% is unexploited. Latin America is estimated at 74, almost 3,000 terawatt-hours in absolute terms. Europe has still a 50% of unexploited potential. I can tell you that when you speak with maybe not with EDF, but with some utilities in Europe, the message you say, oh no, hydro is finished in Europe. And I will skip, of course, I just want to mention that Asia has a huge absolute amount of non-deployment, of non-exploited hydro potential, and even the other
continent, overall, it's an estimated 15,000 of terawatt-hours of potential which is still there. Now, how much do we at the IEA think that this will be really exploited in the next 40 years, given, of course, all the constraints of the systems, of the energy demand? And in short, this is our projections of our 2-degree scenario of the energy technology perspectives that was just published. As I mentioned before, renewables as a total will amount to 57% in that scenario of total world electricity generation, and hydro, which is here in yellow, sorry, it's not in blue, but in yellow, remains the most important renewable electricity source in 2050. Now, in particular, we are currently doing a hydropower roadmap which wants to see more in detail what different countries will install in terms of hydropower and hydropower generation. I would like to mention that this is a joint effort with Brazil, in particular with the Minister for Mines and Energy and CEPEL. And I also wish to say that this is the very first time that the IEA does such a project with a non-member country, and I'm very grateful for the Brazilian government once again to do this with us. We expect basically half of these non-exploited potential to be really exploited in the next 40 years. That is, we project a doubling of the hydropower capacity and generation, rising from today's 1,000 gigawatts to 2,000 gigawatts and roughly producing 7,000 terawatt-hours in 2050. These will be our official projections when this document is being launched. There are many drivers about hydropower. Energy is certainly one, affordable energy, more affordable than other forms of renewables, and security of supply. But it was mentioned before that multi-purpose water resource is crucial, and hydro serves to many other things, and an integrated approach and looking at the different basins of the whole river basins like Brazil has been doing is a crucial point in order to exploit the drivers of hydropower. A new element which is emerging, in particular in Europe and the United States, maybe less in the emerging economies and developing countries, is that hydro is giving now an additional service to the electricity system. It provides very flexible capacity that can support and back up the variable renewables like wind and solar PV. Now, this should not be overestimated, but it is something that in particular in the European and the American context is gaining importance, and then in the future may gain even more importance as the shares of wind and solar increase. Now, of course, the sustainability challenges are not just perception. There can be sustainability problem around the safety, about wildlife, biodiversity, quality, and so on. These should not be denied. But what is important is that these challenges can be duly addressed, can and must be addressed, and that there are a number of tools already available. What is shown in this figure is just taken from an operational tool from the industry hydropower associations, but other tools are existing too. I would like to mention our implementing agreement on hydropower with the work on the protocol for sustainability and also on the greenhouse gas emissions from water basins, in which once again I would like to thank the support of Brazil. And of course, these protocols, these tools need to serve and need to present in the right way the challenges but also the benefits. The reduced greenhouse gas emissions, reduced air pollution, and looking at the different sustainable resources and various benefits that hydro can bring. And of course, where negative impacts exist, then this need to be addressed either by improving procedures,
improving technology or improving management. I agree with the previous speaker saying it's important how this is built and how this is operated. Now, this is taken from the IPCC. I just want to remind that the emissions of hydropower are substantially lower over the life cycle and one order of magnitude lower than fossil fuels in other respects. And then this is the last point that I wanted to say. It is a fact that in countries which have seen a very rapid explosion of variable renewables like wind, and in the future will be solar, hydro, through also interconnections, is helping to balance that. The best example is Denmark, which is making a continuous export-import with Norway, profiting precisely from the flexible capacity that Norway's hydropower is providing. Europe is going towards a much more interconnected electricity system, and these facilities, once again, these ancillary services of hydro will have an important economic value in the future. And what we see is also an increase of new interest in pumped storage hydro. Indeed, we estimate that today there are 140 gigawatt in service and there are at least 50 gigawatt in development. Once again, we should not overestimate that, but this is, in some part of the world, this is an important trend. And I conclude, in sum, what we see from our hydropower roadmap, which is a joint effort with Brazil, hydropower will remain the largest source of renewable electricity also in the next 40 years, because the drivers, primarily energy security and sustainable development, are very, very strong. Negative impacts can and must be mitigated and compensated, and as I said, the roadmap vision envisages a doubling of hydro by 2050, mostly from new large-scale plants in emerging economies and in developing countries, in particular in Asia and Latin America, but also with smaller-scale projects that are important for energy access, and, as I said, with an emergence of reservoir and pumped storage. So in one sentence, we see sustainable development and hydropower mutually and closely interlinked, and when hydro is built and operated well, it's a fundamental pillar for sustainable development. Thank you very much. Nós somos muito gratos pela apresentação do Paulo Frenkel e em seguida vamos então passar para a apresentação do senhor Newton Frederick. Ele está aqui representando o senhor Jorge Samek e ele é diretor de Meio Ambiente e coordenador da Itaipu Binacional. Então, é uma satisfação muito grande esse momento e vou diretamente ao ponto de que o programa Cultivando Água Boa, que construímos principalmente a partir de 2003, ele na verdade acontece em 29 municípios, numa região de 1 milhão de habitantes. Mas antes eu gostaria apenas de dizer de que nesse contexto da Itaipu Binacional, e evidentemente com toda a questão da hidroeletricidade, do seu significado como renovável, fez também com que a Itaipu tivesse, ao longo da sua existência, uma série de preocupações sociais e ambientais, somadas a toda a questão tecnológica e a extraordinária geração de energia que tem. Mas o que se deu em 2003 foi uma mudança mais no sentido estratégico, quando uma proposta inovadora fez com que nós, envolvendo o corpo funcional e mais dezenas e centenas de pessoas, possibilitamos criar uma nova missão. Portanto, ela não foi construída através de contratação de terceiros para trabalhar a proposta. Ela teve essa costura e construção de baixo para cima e que levou a ter essa nova missão, ou em missão ampliada, de gerar energia elétrica de qualidade, mas com responsabilidade social e ambiental, para impulsionar o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico sustentável no Brasil e no Paraguai. Portanto, a responsabilidade social e ambiental e a sustentabilidade estão na missão ampliada da Itaipu desde 2003. E é nesse contexto, por exemplo, que nós tivemos uma coisa muito rica, que nesse período é que surge, portanto, o Parque Tecnológico de Itaipu,
a plataforma Itaipu de Energias Renováveis, que o Dr. Samek falou muito pela manhã, e o nosso coordenador da área, Cícero Bley, surgiu toda uma ação social ampliada, mas também surgiu um convênio com várias entidades, como, por exemplo, com a própria Unesco, com o chamado Centro de Hidroinformática, e, evidentemente, surgiu também um centro de saberes e cuidados socioambientais da Bacia do Prata, que envolve os 5 países da Bacia do Prata, e que vamos chegar no próximo ano a 4.600 envolvidos num processo formativo da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, porque todos somos hijos de la Cuenca del Plata. E é nesse contexto que o Cultivando Água Boa, que começa em 2003, valoriza ações que Itaipu realizava, agrega novas ações, constrói uma abordagem sistêmica e sai do território só do reservatório e dos municípios lindeiros e vai para a bacia hidrográfica do Rio Paraná, parte 3, porque essa é a unidade de planejamento da natureza. Eu posso estar no reservatório muito tranquilo, recebendo todos os dejetos dos animais, dos seres humanos, o lixo nosso de cada dia, o desmatamento e várias outras iniciativas, o agrotóxico, e aí vou reclamar com o Ministério Público, vou aplicar a lei? Resolve? Ao contrário, resolvemos fazer uma ação muito articulada, e aí o papel da Itaipu não é repassar recursos, e muita gente se surpreende. Nós não colocamos R$1 ou dólar se não tiverem mais $2 ou R$2, porque tudo é feito em parceria. Portanto, o nosso papel é muito mais articulador, de somar esforços, de dividir responsabilidades, de compartilhar. Até porque a realidade planetária e a realidade regional, com os impactos ambientais que existem e com os problemas dos econômicos e socialmente mais fragilizados, exigem uma responsabilidade compartilhada. Nem só governos, nem só sociedade civil, mas empresas públicas ou privadas, cidadão e cidadã, organizações governamentais, não governamentais, claro, e universidades. Como é que soma tudo isso para agir? E é nesse sentido que nós construímos uma arquitetura que hoje nós temos 2.380 parceiros, não são pessoas físicas, que fez com que nós tenhamos hoje 86 mil pessoas diretamente envolvidas com o programa, 270 mil indiretamente envolvidas, e só na área da educação ambiental, Itaipu tem 5 pessoas que coordenam a educação ambiental. Nos 29 municípios nós temos 21 mil pessoas que são protagonistas da educação ambiental formal, não formal e difusa. Por quê? Porque a proposta que nós estamos implantando é uma proposta extraordinariamente simples, porque ela envolve as comunidades. Mas eu diria assim, e como é que é feito o programa? Em cada uma das bacias, em cada uma das microbacias, porque esse é outro detalhe inovador, nós resolvemos agir micro por microbacia, porque é onde as pessoas estão, onde tudo acontece. E se a gente não for onde existe a problemática e agregar as forças, você fica num estratosférico ou num abstrato muitas vezes. E é nesse sentido, por exemplo, e fazem parte do programa Cultivando Água Boa, por exemplo, cada microbacia com as comunidades urbanas ou rurais, são feitas reuniões de sensibilização. Não são mais que 2 pessoas da Itaipu que participam desse processo de motivar para a comunidade abrir o coração. Se eu perguntasse aqui, o que significa uma oficina do futuro? Nós estamos chegando a mais de 250 oficinas do futuro, em que, como o nome está dizendo, você quer trazer o futuro para mais próximo. O futuro da sustentabilidade, da cooperação, da solidariedade, do fazer juntos. E nessa proposta, por exemplo, em cada microbacia, são feitas as oficinas do futuro, que a primeira parte é Muro das Lamentações. Nós não falamos. A comunidade abre o seu coração e todos os lamentos são anotados. Quando se esgota os lamentos, ingressa na reunião um banner que tem uma árvore impressa, porque é hora de sonhar. Porque é preciso sonhar. Muitas vezes em nosso país, de cada 10 notícias, 11 são pessimistas. Portanto, é preciso redescobrir o caminho da esperança. A árvore da esperança é que quando, por exemplo, o doutor Habib, que está aqui coordenando também, junto com o nosso ilustre Roberto, gerente da Fiesp, junto com a nossa querida professora da USP, nós vamos verificar que cada um que faz uma proposta de sonho, o sonho é discutido. Só o que é votado que se cola na árvore da esperança. Portanto, o sonho não é mais individual, é de toda a coletividade. Quando se esgotam os sonhos, inspirados inclusive na Carta da Terra, porque nós utilizamos os documentos planetários, todos eles aterrizam, Metas do Milênio, Carta da Terra, Agenda 21, todos estes são
documentos planetários que aterrizam no programa, como também os documentos brasileiros, desde a questão das mudanças climáticas, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o programa ABC da agricultura de baixo carbono, tudo isso compõe o arcabouço de sustentação do programa Cultivando Água Boa. Pois bem, e é nesse sentido que a terceira etapa é o caminho adiante, que é o plano de trabalho, que nós estamos chamando de Agenda 21 do pedaço. Em português, pedaço tem o sentido do meu lugar, aonde eu vivo. E aí se faz um grande pacto das águas. E o pacto das águas tem inclusive místicas. Eu quero dizer que pode ser estranho aqui nessa plenária se falar em mística. Mas como é que eu vou tratar da água só como mercadoria, como insumo? Se eu quero que as pessoas possam tratar efetivamente a água e a cultura da água, o que você faz com, para e na água, eu tenho que recompor a cultura da água, inclusive o seu valor místico, porque ela é essencial, porque não há vida nenhuma, humana, animal ou vegetal, sem água. Pois bem, o Pacto das Águas é uma grande solenidade das comunidades, e as místicas da água, do fogo, do ar, da terra, da paz, não tem funcionários da Itaipu e nem da prefeitura que podem participar das místicas, só com os atores locais. Isso cria uma identidade, uma ação muito forte de sensibilidade para com as problemáticas socioambientais. E aí as ações. Rapidamente quero situar. Uma das primeiras grandes ações que acontecem exatamente está entre recuperar microbacia por microbacia, recuperar as nascentes, readequar as estradas rurais. Grande parte das estradas rurais, eu diria assim, até na América Latina, são estradas erosivas. Elas são, na verdade, verdadeiros funis que recebem a água da chuva com o solo das propriedades rurais, por exemplo. Portanto, você tem um grave problema de perda de solo, de estradas não adequadas e, principalmente, isso tudo acaba indo para os rios. Resumo da história: uma estrada readequada é uma estrada que dura mais de 4 anos sem fazer nada, porque ela está em nível, no mesmo nível da plantação e respeita a declividade e a clividade da microbacia. Nós estamos com 840 quilômetros de estradas readequadas. Mata ciliar. Se discute tanto mata ciliar. Nós completamos agora no mês de abril 1.320 quilômetros de cerca com mata ciliar, numa região que 90% das propriedades tem menos de 30 hectares, de 40 hectares. Eu digo, como que se consegue isso? Quantas ações em juízo existem contra Itaipu? Nenhuma, porque tudo passa pelo processo de convencimento. São 1.320 quilômetros de cerca com mata ciliar, não se planta mais até dentro do rio, não tem mais a pecuária até dentro do rio, e é interessante que as primeiras microbacias que recuperamos voltaram em 55 espécies da flora e fauna, e voltaram as abelhas, e com isso possibilitou que nós tivéssemos hoje de novo uma região produtora de mel, inclusive mel indígena, que 70% dele é medicinal, e há uma cooperativa de produtores de mel que não havia há 5 anos atrás. Ao mesmo tempo, o grande programa que temos, por exemplo, que está ligado diretamente com a agricultura orgânica, mas sempre com toda a cadeia produtiva. Nós estamos hoje com 23 municípios que 55% da merenda escolar é orgânica, produzida no lugar. Isso é economia verde também. E ao mesmo tempo, quero dizer que para poder ter esse resultado todo, nós tivemos que mobilizar, e estamos trabalhando, não só os municípios, os prefeitos, as ONGs, as igrejas, as escolas, as merendeiras. Na nossa região, no último concurso que fizemos, 970 merendeiras participaram para elaborar os livros de receitas que acontecem a cada 2 anos, esse concurso. Então as merendeiras saem do anonimato e são autoras de livros de receitas saudáveis dos 29 municípios da Bacia do Paraná 3. Isso conecta com a política do governo Lula e do governo Dilma, que é da agricultura familiar, da compra direta, fortalecendo a agricultura familiar e tendo um alimento saudável na mesa dos nas nossas crianças. No Brasil, 42 milhões de crianças comem merenda escolar todo dia. Aí eu poderia completar, o tempo não vai permitir, do programa de plantas medicinais. Pode parecer até bizarro falar em plantas medicinais, mas é uma das melhores iniciativas para a pequena propriedade e ao mesmo tempo com cuidado socioambiental. Hoje nós já estamos com 35 postos de saúde que o médico receita fitoterápico. E eu vejo um prefeito sorrindo dizer que 27% hoje ele gasta menos do seu orçamento de saúde com medicamento porque ele tem o preventivo fitoterápico produzido no município. Ao mesmo tempo, programa com os catadores. Temos 824 famílias de catadores que mudaram totalmente a sua qualidade de vida
ampliaram profundamente seu processo organizativo, todos em cooperativas e em associações, e inclusive com 200 carrinhos elétricos agora. Se nós estamos pesquisando o carro elétrico, no programa Carro Elétrico da Itaipu Nacional e de vários parceiros, que inclusive estão aqui, muitos deles, nós já estamos com 200 carrinhos elétricos, que o catador não faz o esforço mais desumano, porque ele aperta um botão, o carrinho anda, aperta outro, o carrinho para. Eu poderia falar com as comunidades indígenas, são 3 comunidades indígenas, não tivemos uma morte por subnutrição. Todas têm escola bilíngue, todas têm postos de saúde, mas o mais importante, casas de reza, e tem muitas delas já autossustentação alimentar. E com toda a defesa da sua questão étnica, o jeito guarani de viver e de pensar. E eu poderia falar dos pescadores. Imagine que o Dr. Jorge Miguel Samek, esse dinâmico e ilustre diretor da Itaipu, chegou a escrever um artigo sobre a reforma aquática. Nós encontramos um problema muito claro, os pescadores cada vez pescando menos, que é o fenômeno, inclusive, das mudanças climáticas, da pesca predatória, da poluição. O que nós fizemos? 836 pescadores existem no lado brasileiro da Itaipu Nacional no seu reservatório. Cada vez pescando menos, 1.200 toneladas de peixe ano. Para vocês terem uma ideia, o estudo que fizemos, levamos quase 2 anos, hoje temos licenciamento ambiental, o presidente Lula foi lá lançar, inclusive, as primeiras áreas aquícolas para pescadores por 20 anos. A capacidade do reservatório de Itaipu é de produzir 14 mil toneladas de peixe ano, usando apenas 0,20% da lâmina d'água do reservatório. Repito, os pescadores só tiram 1.200 toneladas de peixe ano. E assim eu poderia citar os outros, mas eu quero completar para fazer apenas a referência de que isso tudo também passa pela educação ambiental formal, não formal e difusa. A não formal é muito importante, porque a não formal é trabalhar com os adultos. Aqueles que estão dizendo por aí que as crianças vão salvar o planeta e vamos trabalhar com as crianças nas escolas, eu pergunto, as crianças de 8 anos daqui a 30, 40 anos, quando será diretora de Itaipu, nós estaremos no ano 2050 e teremos reduzido 50% a emissão dos poluentes? É preciso trabalhar as crianças, os adultos e todas as instituições e organizações. Por isso, eu quero deixar a todos vocês a certeza de que 34 novos arranjos produtivos surgiram nos 29 municípios que nós estamos trabalhando. A pergunta que às vezes nos fazem, é reaplicável? Eu digo com toda sinceridade, quem conhece a metodologia Paulo Freire e quem conhece e trabalha as metodologias participativas sabe que metodologia participativa envolvente, cidadã, ela é reaplicável em qualquer lugar do mundo. Valores éticos são reaplicáveis em qualquer lugar do mundo. As especificidades têm que ser tratadas. Tanto é verdade que o resultado está que lá na Argentina e Paraguai, na região de Yacyretá, 30 municípios já estão hoje num programa chamado Cultivando em Porã. Em Guarani Água, Porã Boa Bonita, com a mesma metodologia do Cultivando Água Boa. Idem do outro lado. Então eu digo a todos que estão aqui, a importância da reaplicabilidade. Talvez uma das coisas que mais o planeta precisa é reconhecer as ações bem-sucedidas e dar-lhes escala, porque elas já estão comprovadamente exitosas e tecnologia social comprovada. Sem envolvimento das pessoas, das comunidades, não acontece. A palavra conclusiva é apenas de dizer aqui, Itaipu também plantou 23 milhões de árvores do lado brasileiro e 23 milhões do lado paraguaio. Tem um reservatório que tem ao seu redor 60.400 hectares de reservas, refúgios, reflorestamento. Somando as reservas de refúgio, são mais 43 mil hectares. 104 mil hectares de reservas de refúgios, reflorestamento. Soma-se tudo isso para dizer aqui ao fim e ao cabo, a responsabilidade compartilhada, repito, é de governos, mas é de empresas públicas e de empresas privadas, de cada cidadão, de cada cidadã, de cada organização. Até porque a pergunta que deixo, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? E aí vem a segunda pergunta. Que filhos vamos deixar para o nosso planeta? Que empresas vamos deixar para o nosso planeta? Que organizações vamos deixar para o nosso planeta? Não há outro caminho. Ou muda ou muda. Gandhi, somos a mudança que o planeta precisa. Obrigado, doutor Newton Frederick, suas palavras. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado na Bacia do Paraná. Antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, eu queria registrar e agradecer. Este evento é um evento que está sendo realizado em parceria e com a correalização da Eletrobras, da ANEEL, da ONU e da Agência Internacional de Energia. Então, o nosso
Próximo palestrante é o doutor Walter Cadial de Souza, diretor de geração da Eletrobras. Por favor, doutor Walter. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto Mussalen, coordenando os trabalhos juntamente com a minha colega da Eletrobras, conselheira doutora Virgínia Parente. Eu vou apresentar inicialmente um pequeno filme que faz uma síntese muito boa do que já se falou aqui, inclusive pela manhã. Então, pediria ao operador que passasse um pequeno filme da Eletrobras, onde ela apresenta a vocação da Eletrobras e do Brasil pelas suas hidrelétricas. A história do Brasil e dos brasileiros sempre passou pelos rios. Deles vêm as lembranças de uma infância e a certeza de um futuro. O Brasil e suas usinas hidrelétricas. O Brasil optou pela energia limpa que vem das águas para impulsionar o seu progresso. Hoje, mais de 900 usinas hidrelétricas de todos os portes fornecem 80% da energia elétrica consumida no país. Energia para produzir aço e aviões, mover indústrias e iluminar salas de aula, processar grãos e ligar computadores. Energia que dá força, segurança, sustentabilidade para o nosso crescimento. A transmissão é feita por uma rede com quase 100 mil quilômetros de extensão e que atua de forma integrada. Uma região fornece para outra sempre que há necessidade, apesar das distâncias de até 5 mil quilômetros entre a produção e o consumo. O Brasil é especialista em hidroeletricidade. Suas usinas são orgulho para o país e exemplo para o mundo. Maravilhas da engenharia como o Itaipu Binacional, que une brasileiros e paraguaios na maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Tucuruí, com as maiores eclusas do mundo em desnível e que tornam o Rio Tocantins navegável, numa região rica em agricultura e minérios. Complexo Paulo Afonso, com suas 4 usinas que formam um oásis no sertão nordestino e fornecem água para a irrigação. Ou Xingó, onde o turismo gerado pelo lago em pleno cânion do Rio São Francisco é alternativa de renda para as comunidades. O Brasil constrói seu futuro, erguendo novas usinas. Belo Monte, no Rio Xingu, vai gerar mais de 11 mil megawatts e cerca de 20 mil empregos diretos e 80 mil indiretos. As usinas Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, fornecerão juntas mais de 6 mil megawatts. E o complexo Tapajós, na região amazônica, já representa um novo jeito de produzir energia limpa e renovável. São 5 usinas que vão gerar muito mais do que seus 12 mil megawatts. Vão gerar sustentabilidade. Um novo conceito de construção de usinas desenvolvido pelo Brasil e que exige uma área mínima de interferência no meio ambiente. O complexo Tapajós vai ocupar uma área inferior a 2.000 km², mas seu projeto ajudará na preservação de 200 mil km² de florestas. Tudo isso graças a uma técnica revolucionária, as usinas plataforma, inspiradas no modelo de plataformas de petróleo em alto mar. Diferentes tecnologias serão usadas para as diferentes vazões e forças das quedas d'água. Na usina São Luís do Tapajós, a turbina será do tipo Kaplan, que aproveita melhor as quedas de alturas médias. Já na usina Jatobá, que tem uma pequena queda d'água, a turbina será do tipo bulbo, que gira na horizontal e não precisa de muita força para produzir energia. Usinas que têm uma queda alta e, portanto, muita força, como a Jamanchim, terão turbinas do tipo Francis, o mais tradicional no sistema elétrico brasileiro. As usinas hidrelétricas geram muito mais do que eletricidade. Geram qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para todos os brasileiros.
E são exemplos de cuidados ambientais. Compromisso do Brasil com o futuro e com as novas gerações. O Brasil tem petróleo, tem biomassa, sol, ventos, minérios, carvão e energia nuclear. Mas a energia hidrelétrica, a energia que vem das nossas águas, é a nossa vocação natural. Porque temos paixão pelos nossos rios, pela sua riqueza e pela energia que ilumina as nossas vidas. Preservar a natureza, ajudar o homem a se desenvolver, é o que as nossas usinas podem e devem gerar. Mas tudo isso não são lições que queremos ensinar. São lições que aprendemos, olhando para um rio. Muito bem. Esse filme, então, sintetiza toda a filosofia, todo o pensamento, né, principalmente de governo, através do Ministério de Minas e Energia, através, né, da própria presidente, hoje presidente Dilma Rousseff, um trabalho de continuação à presidente Lula, e nós na Eletrobras, uma empresa pública de capital aberto. Bem, eu vou apresentar rapidamente aqui, seguindo a nossa organização. A Eletrobras é uma empresa que possui um conjunto de empresas regionais e possui um centro de pesquisa, um centro de excelência, que é o melhor centro da América Latina. Com certeza também temos aqui a continuação de uma filosofia nova, que é a nossa parceria público-privada, que tem dado certo desde as décadas de 90, onde nós temos sido parceiros das empresas privadas, e isso tem ajudado sobremaneira no nosso desenvolvimento, da implementação dos nossos empreendimentos. Acho que não tá... Já vimos a capacidade instalada no Brasil, passei rápido aquela tela anterior, que está próximo de 120 mil megawatts. Destes, a Eletrobras já tem 42 mil do sistema Eletrobras. Aqui temos, então, hoje em construção, hoje o sistema Eletrobras, ela está construindo usinas próprias ou em parcerias, mais de 20 mil megawatts em obra. Em obras a iniciar, temos as eólicas, né, que nós conseguimos hoje no Brasil afirmar aqui que o Brasil hoje possui 13 fábricas de componentes de eólica e produz a energia eólica mais barata do planeta. Somos exportadores de equipamento. Estes são inventários e estudos em desenvolvimento. Desses inventários que vocês estão vendo, nós estaremos, com certeza, o ano que vem, licitando a usina de São Luís Tapajós, que deve chegar próximo aos 8 mil megawatts. Mas outras que estarão prontas, nós estaremos licitando mais de 10 mil megawatts. Em estudos, nós temos na carteira até o ano 2015 mais 25 mil megawatts. Portanto, a Eletrobras trabalha hoje em termos de energia hidrelétrica, as suas hidrelétricas, praticamente 50 mil megawatts. Esta é a linha do tempo em que a Eletrobras ontem fez 50 anos, comemorou seus 50 anos, então é uma empresa jovem, né? E eu falo isso porque Itaipu, quando foi feita, se dizia que ela ia ser assoreada em 50 anos. Não acontece isso. Acontece o seguinte: a Itaipu, pela brilhante explanação do meu colega Nelton, de Itaipu, né, o plantio direto ajudou a conter, né, os sedimentos. O assoreamento, então, praticamente não existe, e nós podemos até enquadrá-la no conceito da perenidade. Hoje, eu, como especialista em construção de hidrelétricas, com muito orgulho, posso dizer que hidrelétricas brasileiras são perenes, fontes inesgotáveis. E com as condições que viemos a desenvolver com a agrobusiness, que foi o caso do plantio direto, ajudou não só a conter o solo, mantendo úmido, a erosão, como também a melhorar as vazões. São várias teses de estudantes e trabalhos universitários que comprovam o aumento das vazões, aumentando a produção de energia, inclusive em Itaipu. Na sequência,
a Eletrobras tem uma política ambiental. E essa política ambiental é orientada pelo tratamento das questões ambientais, né, e com seus princípios de sustentabilidade. E a política ambiental deve estar em conformidade, né, em especial com aquela relativa ao meio ambiente, aos seus recursos hídricos, às mudanças climáticas, marcos legais e regulatórios, e isto é parte porque somos signatários de acordos internacionais em relação ao meio ambiente. E atendendo os princípios de sustentabilidade corporativa e assegurar a manutenção de um processo temático contínuo da melhoria de prática de gestão. Os 6 princípios básicos nós podemos, então, estabelecer como um princípio de articulação interna ou de articulação externa para a implantação de ações ambientais, o de relacionamento permanente com a sociedade, o princípio do uso sustentável de um recurso energético e o de desenvolvimento científico e tecnológico. E o princípio aqui no científico e tecnológico eu quero explicitar 2 cases, o case Itaipu e o case Tucuruí. Se transformaram em laboratório vivos, né? Implementamos lá 2 universidades, no Itaipu a UNILA, uma universidade da América Latina. Então a usina se transformou num laboratório físico de construção de conhecimento, e o caso de Tucuruí também. Em Belo Monte e Tapajós, juntando no bioma da Amazônia, nós faremos o maior centro de pesquisa da biodiversidade do planeta. Mas por que a preferência por hidroeletricidade? Óbvio, a preferência por hidroeletricidade aqui eu vou estabelecer praticamente um decálogo. Primeiro, um lago de uma hidrelétrica é uma fonte de vida. Segundo, ele produz energia elétrica, facilita o transporte fluvial, como vimos no filme. Ele permite a piscicultura, a aquicultura, que é uma revolução na produção de alimento, né? Ele permite a irrigação, aumentando a melhoria da produção da água. Ele permite, né, novas fontes permanentes de água potável. Ele permite o lazer e o turismo. Ele permite a preservação e o ganho, porque cada usina em que nós formos desmatar para formar o lago, a bacia de acumulação, a gente aumenta no número de 100, 200, 1000 vezes mais, recuperando áreas degradadas, em compensação e mitigação àquele impacto. E, por fim, nós temos os projetos de sustentabilidade regional, que toda usina no Brasil, a partir de Belo Monte, ela se inicia com um plano de desenvolvimento de sustentabilidade regional, concomitante. Se inicia junto com a obra. Não há um caso no Brasil de uma só hidrelétrica que tenha dado errado, ou que tenha dado algum acidente, alguma questão em que não tenha levado o desenvolvimento e a sustentabilidade e a melhoria de vida das pessoas que lá moram naquela região. Então, importante, programas de desafios socioambientais, né? Nós temos sempre o cuidado, né? E, obviamente, trabalhamos intensamente. Temos aqui no caso de Belo Monte e as próximas que estamos fazendo na bacia da Amazônia, no bioma da Amazônia, a questão das etnias ou das questões não só indígenas, mas também de quilombolas, né? E de assentamentos. Esse cuidado nosso é fundamental e essencial, porque nós, no caso de Belo Monte, para não atingir uma pequena terra de 3.000 hectares, onde moravam e habitam 81 indivíduos, nós reduzimos a geração de energia em 7,5% e desviamos, né, o rio para que pudesse assim ser feito, para que não houvesse nenhum impacto direto ao ser humano, um dos princípios. Seguindo, aqui os requisitos de uma barragem da fonte que foi definido pelo nosso Goldland em 1997, atendemos todos e muito mais. Estamos aperfeiçoando todos esses princípios. Seguindo, é possível prevenir, compensar e mitigar os impactos ambientais negativos e também assegurar os efeitos positivos, seja internalizados localmente. E as práticas socioambientais, se olhar o mapa, nós vemos que nós já estamos, hoje, a Eletrobras, em 2011, já protegendo 154 áreas no país. São mais de 18 milhões de hectares. E também, hoje, nós temos como 2 cases, para citar também para vocês, é o case de Vaimirí-Atroari, na Amazônia, e o caso dos Paracanã, em Tucuruí. Ambos estavam com a sua tendência, né, o número de indivíduos, não é, o número de irmãos brasileiros das etnias Vaimirí-Atroari,
em extinção acelerada. Nós, no caso do Vaimiri, estava em 400 indivíduos, hoje nós estamos comemorando o nascimento, esse é o milésimo, já estamos com 1.500. E Paracanã também, a mesma coisa, ou seja, já asseguramos a ele a sustentabilidade das próprias etnias. E aí, no que se refere a quelônios, no que se refere, né, a todo o meio biótico, nós controlamos. E só revisitando o Complexo Tapajós, as 5 usinas, o princípio é esse, de nós, primeiro, o desmatamento é mínimo, né, esse novo conceito de usina plataforma, o trabalho é por turnos, é local, você não leva a cidade mais para a obra, você faz então acampamentos e alojamentos com o ínfimo necessário, você recompõe o local rapidamente, você refloresta de forma radical e finalizando a operação é remota, então não vai ter uma cidade junto à usina. Neste caso específico, até janeiro de 2006, nós tínhamos, como pode ver no mapa a seguir, da esquerda, nós teríamos então algumas flonas, ressex, parques nacionais. Já em função de Tapajós, após fevereiro de 2006, nós já declaramos mais 14 unidades criadas de área. O que vai perfazer essa área toda de 200 mil quilômetros quadrados. O que é isso? É a metade da França ou maior que o estado do Paraná, né, de área que será protegida permanentemente pelos esses empreendimentos. Por isso, esse é um novo conceito que no Brasil a gente pode fazer. E concluindo rapidamente o Complexo Tapajós, eu queria dizer que me sinto muito orgulhoso como brasileiro participar desse importante evento e estar aqui dando a nossa contribuição. Muito obrigado. Bem, nós já estamos nos aproximando então do final desse nosso painel. Eu gostaria de fazer então uma síntese final, agradecer imensamente a Claude Naon, da EDF, Électricité de France, que chamou a atenção para os aspectos importantes da hidroeletricidade e das energias renováveis no mundo, mostrou como a EDF é de fato uma empresa bastante comprometida e que parte expressiva da sua operação advém de energias renováveis. E ela nos chamou à reflexão sobre a questão que não é apenas a construção, mas como nós operamos e como nós construímos. Então, não é uma questão de escolha de fonte de energia. Importa também saber como nós operamos essa fonte. Agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro, diante do pré-sal, vai vir um tsunami de óleo, um tsunami de gás. É importante, então, não só produzir essa energia de uma maneira consciente, tem a questão do flare também, a reinjeção, as possibilidades. Então, como a Claude falou, não é apenas uma questão de qual fonte escolher, mas a maneira como nós construímos e a maneira como nós operamos. E é de fato uma questão bastante relevante. O Paulo Frenkel, em seguida, nos chamou a atenção sobre a importância da hidroeletricidade no mundo, como o mundo ainda tem um grande potencial hídrico a ser explorado em todos os continentes, e também nos mostrou como a importância das interconexões na Europa que vão disponibilizar essa hidroeletricidade. Então, não adianta ter hidroeletricidade empossada em um determinado local, nos países nórdicos, por exemplo, se eles não consomem tudo e os reservatórios não aguentam, essa energia potencial será desperdiçada. E a interconexão é algo que nós devemos lutar, inclusive em países de dimensões continentais, como o Brasil, entre outros, no mundo. Em seguida, o Nelton Frederick, da Itaipu, nos mostrou a questão dos valores que nós devemos respeitar e ter consciência, os valores, a cultura da água, o valor místico da água, as comunidades envolvidas, a sensibilidade às questões socioambientais que estão presentes nessa empresa. A ideia de recuperar as nascentes, as estradas, as matas ciliares, tão importantes para que não haja assoreamento e se consiga ter uma perenidade maior dos empreendimentos hidrelétricos. Por fim, o Walter Cardial
nos honrou com essa brilhante exposição e o filme importante sobre como a Eletrobras vem abordando a questão hidrelétrica, e não se trata de minimizar nesse painel os impactos ambientais da hidroeletricidade. Nós todos reconhecemos impactos sociais e ambientais e reconhecemos que não existe energia, qualquer que seja, solar, térmica, fotovoltaica, eólica, sem impactos. E que é importante se fazer isso com consciência, minimização, internalização desses impactos, reconhecimento e cuidado com as comunidades envolvidas. Eu gostaria, então, de encerrar esse painel agradecendo também ao patrocínio que foi feito pela Fiesp. Temos aqui o nosso colega e também co-coordenador desse painel, Roberto Mussalem de Andrade. Sou muito grata aqui, nós todos, pelo patrocínio da Fiesp, também a Eletrobras, a ANEEL, a ONU e a Agência Internacional de Energia viabilizaram essa nossa intervenção aqui hoje. E também ao nosso colega de painel, o Jorge Habib Hanna El Khoury, superintendente de engenharia da diretoria de Itaipu Binacional, e damos então por encerrada, aproximadamente no tempo, esse painel sobre hidroeletricidade. Obrigada a todos.